Pessoal, agora nós vamos ilustrar alguns conceitos relativos a controladores e vamos mostrar como nós podemos ter uma plantinha relativamente simples, laboratorial, formada, então, ou implementada em Arduino. Então, vocês estão vendo aqui a plantinha essa que aparece na foto de vocês ali, estão vendo a planta ali embaixo. Nós temos dois aquecedores, então nós temos um aquecedor e um radiador. Então, aqui seria um conjunto aquecedor e medidor de temperatura. A mesma coisa aqui, um aquecedor e um medidor de temperatura. Então, nós temos temperatura 1 e temperatura 2. Essa aqui é a chamada TC-Lab, que é uma plantinha. Detalhes, então, no nosso material da disciplina aparecem aqui. Se vocês clicarem nesse link, vocês vão para aquela página. Um descritivo de instalação dessa plantinha aqui é o que está aqui nesse vídeo, em Arduino, como foi implementado e tudo mais. E uma parte relativa à ilustração, digamos, desse sistema, com uma analogia com o sistema de satélite, controle de temperatura do satélite e coisas do gênero, aparece nesse vídeo aqui. Esse site é muito bom, desse cara aqui, que é o Brian. Ele tem vários vídeos muito interessantes sobre controle. Então, lá vocês também vão encontrar outros temas que são vinculados à nossa disciplina. E ele ilustra, nesse videozinho aqui, como conceitos de controle que nós normalmente utilizamos em aula são vistos nessa plantinha. Então, é o que eu vou querer conversar com vocês agora. Essa é uma plantinha que eu vou conectar no computador. Ela foi totalmente implementada em Arduino, certo? E essa plaquinha de cima aqui é a placa em si. A placa de baixo é o Arduino e a placa de cima é a planta em si. Se vocês olharem aqui, ó, vocês veem que ela está conectada. Se eu tirar essa shield aqui de cima, eu vou ter o Arduino embaixo. Isso aqui é um Arduino Leonardo. Esse aqui embaixo é um Arduino Leonardo. A planta em si que foi desenvolvida é essa aqui. São dois aquecedores, dois radiadores, dois medidores de temperatura. Então, nós temos o medidor de temperatura 1 e 2, certo? Essa planta aqui, nós vamos colocá-la no computador. Simplesmente, eu coloco esse cabo aqui numa USB do computador e eu tenho que alimentá-la com energia, porque o aquecedor precisa de energia, esses dois aquecedores precisam de energia. Eu vou alimentá-la com energia aqui. Então, eu vou colocar a ligação da energia, né, para os aquecedores e vou ligá-la no computador. Eu, infelizmente, não tenho muitas portas USB no meu laptop. Dificultar um pouco, eu só vou ligá-la depois do sinal USB do computador. Certo? Mas eu vou ainda demorar um pouquinho para fazer isso, porque eu quero explicar e discutir um pouco com vocês essa planta. É um sistema com duas entradas e duas saídas, mas ele é praticamente desacoplado. O que eu quero dizer com isso? Ele tem um baixo acoplamento, né? Se vocês olharem aqui, ó, o aquecimento ocorre aqui, o aquecimento é por esse radiadorzinho aqui, o aquecimento é por aqui, ó. E aqui é o medidor de temperatura. Esse aqui é o medidor de temperatura. E entre o aquecedor e o medidor de temperatura tem uma resina, que é o que vocês enxergam aqui nesse desenho que está nesse vídeo aqui. Tem uma resinazinha
que vai fazer com que a condução e tem um atraso em termos de condução. Além disso, tem uma transferência de calor por convecção, porque essa chapa aqui, esse radiador externo aqui, ele esquenta. Ele esquenta e vai esquentando o ar no entorno desse sistema, e esse aquecimento, então, acaba também, né? Ele acaba também sendo, digamos, recebendo calor, a temperatura, o medidor de temperatura, ele também recebe calor por convecção. Existe uma transferência de calor também por convecção aqui. Condução, através dessa resina, convecção e por radiação. Radiação é o mecanismo, por exemplo, que vai permitir que, por exemplo, essa temperatura aqui no entorno transfira calor por radiação para esse medidor de temperatura. Além disso, a convecção vai fazer com que esse calor que está nesse cara aqui, sendo gerado aqui, venha a aquecer essa outra temperatura aqui. Assim como a radiação aqui vai aquecer um pouco essa outra temperatura aqui. Devido ao mecanismo de convecção e radiação, é que existe interação entre esses dois sistemas de aquecimento. Mas essa interação é relativamente baixa, como nós vamos ver aqui. Certo? Então, o medidor de temperatura e o sensor em si é o... Hey everyone, welcome back to Control System Lecture. O medidor de temperatura, ele é o sensor, o atuador é a potência desse radiadorzinho aqui, desse transistor que aquece, no caso, e o objetivo é manter essa temperatura desses sensores em níveis adequados, que seriam set points, e rejeitar distúrbios. O que poderia ser um distúrbio nesse sistema? Alguém saberia me dizer qual seria um distúrbio para esse sistema? Agora é o momento de vocês participarem. A variação da corrente. A variação da corrente? A variação da corrente pode ser um distúrbio, sim. Ela é pequena nesse caso, mas poderia ser um distúrbio. Um distúrbio que é importante aqui é o seguinte, ó. Você está vendo que se eu ligar um ventilador, eu vou ter um aumento da convecção. E, então, a temperatura ambiente é um distúrbio, e um ventiladorzinho que viesse a soprar aqui, ó, isso é um distúrbio. Porque se eu soprar nesses radiadores aqui, eu vou tirar mais calor do sistema. Ou seja, se eu ligar um ventilador e esse ventilador estiver soprando em cima desse radiador, ele vai aumentar a convecção e, consequentemente, aquela potência que eu estou colocando no aquecimento não vai mais ser suficiente para manter a temperatura. Então, esse seria o distúrbio, por exemplo, não medido, que é o mais crítico para esse sistema. Ele é um distúrbio que vai tirar o sistema do meu modo de operação que eu planejei para o sistema. Só que, para projetar o controlador, eu tenho que saber e capturar adequadamente o comportamento dinâmico desse sistema para a variável manipulada para ele. Além disso, um outro distúrbio é um distúrbio que é o acoplamento entre as malhas, ou seja, esse aquecedor aqui causa um distúrbio nesse cara aqui. Esse aquecedor aqui, por sua vez, causa um distúrbio nesse cara aqui. Então, são distúrbios que vão ocorrer se eu estiver, inclusive, trabalhando com, principalmente, numa situação de sistemas descentralizados.
Então, uma malha acaba sendo o distúrbio para outra malha e vice-versa. Certo? Então, esse aqui é o sisteminha que nós vamos ver os dados desse sistema e vamos discutir os dados com vocês. Alguma dúvida até aqui? Porque daí eu vou perder meu mouse. Ou vou perder a câmera. Eu acho que eu posso tirar a câmera, né? Porque deu para entender, né? Eu vou pegar agora, vou ligar a USB, só vocês terem uma ideia do tamanho dessa plantinha aqui. Aqui tem uma pilha, ó. Uma pilha, essa aqui é uma pilha quadruple A, que é AAA, 4As. Ela é menor que a triple A, que é a 3AA, que é usada em controle remoto. Vocês estão vendo que ela é pequenininha e a plantinha é menor ainda, certo? Então, antes de eu ir para essa parte da planta, se você quiser saber mais sobre Arduino, e nós, inclusive, temos uma planta que nós desenvolvemos também, que funciona nos moldes similares a essa, mas é muito mais rica e que talvez nós venhamos a usar no nosso trabalho. Mas se você quiser saber um pouco mais de Arduino, é só clicar aqui no nosso curso sobre Arduino. E aqui vocês vão ver um material sobre o Arduino, desde sensores de Arduino, um manualzinho com os sensores de Arduino. Então, Arduino tem vários tipos de sensores, tem uma gama muito grande de sensores. Então, aqui tem um material bastante completo para vocês, se vocês quiserem entrar no mundo do Arduino. Hoje, com o Arduino, você consegue acompanhar temperatura, pressão, umidade, automatizar uma série de sistemas a um custo baixo. Só para vocês terem uma ideia, essa plaquinha que existem vários tipos de placas. Essa aqui são as placas do Arduino. Tem vários modelos de placas. Essa aqui que nós estamos usando é a Leonardo. A Leonardo, ela é em torno de R$25, R$50 é uma Leonardo no Brasil, R$50, e você consegue controlar um bocado de coisas e medir um bocado de coisas com a Leonardo. Então, eu diria assim, ela é um bom ponto de partida para quem quer começar a trabalhar com Arduino, pela facilidade em termos de preço, em termos de versatilidade. E a outra vantagem que ela tem é que ela funciona como se fosse um mouse. O que eu quero dizer com isso? Eu simplesmente, uma vez que ela está configurada com a programação adequada, ela funciona como se ela fosse um mouse, um periférico que eu coloco na USB. E aí, isso significa o seguinte: se você tiver essa plaquinha configurada, você põe a programação uma vez dentro dela, e você quer utilizá-la no outro computador, você simplesmente tem que ligar na USB do computador e ele instala, digamos, o drive de comunicação, como se fosse instalar um mouse. Então, eu não preciso fazer nenhuma instalação de Arduino, nem nada, para poder utilizar essa planta, certo? Então, essa é uma vantagem do Leonardo em si, a placa Leonardo, que é o que nós usamos nessa disciplina. Aqui tem detalhes da placa e coisas do gênero. Tranquilo? Então, agora vamos trabalhar com essa plantinha. Eu já fiz o experimento, mas antes disso eu vou ligar agora no laptop, e para isso eu vou desligar a câmera. E agora eu vou ligá-lo a USB no lugar onde eu tinha a câmera. Aí deu blim blim aquele, ele reconheceu, e
Vamos lá, nós temos a interface tanto para Python quanto para MATLAB, mas a gente vai usar naturalmente em Python. E o modelo desse sistema, inclusive, já foi objeto de teste 2019-1, é a linearização desse modelo. Se vocês olharem, é um modelo bastante simples. No caso, está representado com o modelo de primeira ordem, certo? Nesse modelo de primeira ordem aqui, o termo responsável pela parte não linear é a transferência de calor por radiação. E esse aqui é a transferência de calor por convecção, certo? Aqui é a temperatura ambiente, perda para o meio ambiente, transferência de calor por convecção. Poderia ainda ter um termo de condutividade, que não está ilustrado aqui. Teria mais um termo de condutividade. E aqui está o aquecimento elétrico. O aquecimento elétrico ocorre aqui. Então, o aquecimento ocorre nessa parte aqui. Aí o calor se perde para o meio ambiente. Eu poderia, se eu fosse colocar a condutividade, eu teria que ter mais uma equação diferencial para fazer a condutividade. Aqui está sem a condutividade, o calor transferido por condução. Então, o calor injetado, ele é transferido, leva a um aumento de temperatura e a perda de calor para o meio ambiente, usando ou por mecanismo de convecção é dada por esse termo, e por radiação, por esse termo aqui. A gente vai ver, nessa linearização, que o sistema é praticamente linear, porque a transferência de calor por radiação é pequena, porque a diferença de temperatura é pequena. Então, isso aqui, as temperaturas são baixas e a diferença de temperatura entre elas é pequena, então, praticamente, esse termo aqui é insignificante, o que fez com que nessa evolução a diferença entre o linearizado e o não linear fosse pífia, conforme está ilustrado aqui na resolução desse teste. Então, aqui está a predição usando o modelo não linear foi de 59,72 e o modelo linearizado 59,75. Quer dizer, a convecção é a dominante, sendo que realmente a gente vai ver agora nos dados de planta que isso é verdade. Alguma dúvida até aqui? Então vamos ver, vamos fazer uma conexão com essa plantinha. Eu estou usando o Jupyter Notebook aqui porque depois eu vou usar o Jupyter Lab. Eu usei o Jupyter Notebook porque o plot, o BQplot, não está atualizado corretamente no Jupyter Lab, na versão que nós estamos usando. Então, por isso, essa interface aqui de coleta de dados, a gente vai modificá-la, então isso é insignificante. Mas como eu peguei um resultado que eu já tinha feito antes, eu acabei tendo que usar, então, o Jupyter Notebook. Então, vamos lá. Vamos rodar essa conexão. Aqui a parte da biblioteca de comunicação está nessa aqui, ó. Vou aumentar aqui. Está no TC Lab, está nesse íconezinho aqui, nessa biblioteca, nesse pacote. Nós vamos usar o NumPy, o Matplotlib e o BQplot. Na verdade, o BQplot
é uma biblioteca JavaScript e a comunicação e abertura do sistema, uma vez instalado corretamente, eu preciso ter no diretório, para poder usar essa biblioteca e essa plantinha, eu tenho que ter esse pacote TCLab. Então, eu tenho que ter esse pacote no meu diretório, vamos ver lá. Vou trazê-lo aqui para vocês. Então, eu tenho ali no diretório o tclab.py. Então, vou abri-lo aqui para mostrá-lo para vocês. Está implementado na forma de classe. Então, no momento que eu pus aquele import tclab, ele está importando essa classe aqui. Ó. E é uma classe que estabelece a comunicação serial com a plaquinha. Então, é o que eu vou ilustrar agora para vocês. Então, isso aqui eu acho que eu já rodei, mas vou rodar de novo, vai que eu não rodei. Rodei. E agora eu vou abrir aqui uma conexão. Primeira coisa que eu tenho que fazer para poder rodar o sistema é a conexão com uma instância. Então, eu poderia usar qualquer variável, vou por P, planta, PL, digamos, planta. Vou por G, unidade. Eu vou por TC, controle de temperatura, TC. Aí é o TCLab, que eu importei lá em cima. E TCLab, que é o pacote, como eu importei aquele pacote TCLab, dentro desse pacote tem a classe TCLab. Então, no caso, é o mesmo nome, né? Ele já está me dizendo que tem, lá dentro daquele pacote, tem só essa classe TCLab. Simplesmente aqui eu estou instanciando um objeto, é o que vai estabelecer a conexão. E aí, agora eu vou fazer tudo com ele. Por exemplo, eu posso ligar o LED, vocês não vão enxergar nenhum LED, mas vou pegar a temperatura. Vou fazer quero a temperatura T1. Então, a temperatura T1, eu vou ler a temperatura T1. Ele vai me dar a temperatura medida da temperatura T1. Aí eu vou pegar as outras medições. Então, ele está iniciando a comunicação, então ele demora um pouquinho no início para a comunicação, ele abriu a comunicação e deu pau aqui porque a leitura do TC1 não tenho parênteses. Não tenho parênteses. Aqui ele vai me dar a leitura do TC1. Ele já tinha aberto a comunicação, não devia ter feito isso. Porque a comunicação já está aberta. A comunicação já está aberta. Então, eu vou... A comunicação já estava aberta, então não era para ter feito aqui o que deu problema ali por causa disso. Então, eu vou fechar a comunicação da placa e vou iniciar de novo. Close. E vou começar de novo lá.
ele demora no início um pouquinho para estabelecer a comunicação, abrir a comunicação com a plaquinha, e agora ele me deu a temperatura, ó. TC1, agora eu quero o TC2. O TC2. Vocês estão vendo já que existe um erro de medição aí, né? Na realidade, isso eu estou a temperatura ambiente, embora tenha feito o experimento hoje, mas já terminei o experimento há um bocado de tempo. Então, era para ter as duas temperaturas no mesmo valor. E tem uma diferença de temperatura que é uma questão de erro dos sensores, em termos de calibração, em termos de configuração e tudo mais, inerente ao próprio sensor. Existe também um erro, observe, não tem nenhum aquecimento, nada acontecendo no sistema, eu vou medir a temperatura T1 de novo. 25,41, ela está estável, tranquilo, mas era de se esperar se eu tivesse uma transferência de sinal, que não é o caso que acontece aqui, pelo fato de estar na placa tudo direitinho, mas normalmente no sensor eu tenho uma transferência de informação através de um cabo. E eu tenho condicionamento desse sinal em outro ambiente, e aí a oscilação de temperatura ela vai ocorrer. Ela vai ocorrer, e essa oscilação de temperatura ela vai ocorrer mesmo não tendo nenhuma oscilação em termos de variação de temperatura do meio em si. Isso é o que a gente chama de ruído. Quer dizer, a gente está vendo claramente que essa planta praticamente não tem ruído. E sendo que o T2, vamos pegar o T2 tem mais ruído que o T1, a princípio. Vamos ver o valor, tinha dado antes outro valor. Mas aí está dentro do valor medido adequado para o sistema. Agora o que eu vou fazer, na variável Q1, eu vou começar a aquecer o sistema. Então, eu vou aquecer.Q1, e aí eu vou colocar um valor entre 0 e 100. Vou por 50, que é a potência, 100 é a potência máxima, 50 é a potência intermediária, 0 é desligado. E aí eu vou acompanhar com isso a temperatura do sistema. Por 50, e agora nós vamos ver que a temperatura TC T1, e vou pôr vírgula TC T2, ela vai aumentando. Claro que a gente vai fazer um gráfico logo em seguida, mas eu só estou mostrando para vocês aqui. E essencialmente é isso que nós vamos. Vocês viram aqui, ó. A temperatura TC1 de partida foi 25, ela já está em 28,54. TC2 praticamente não vou influenciar em nada. Ó, agora a TC2 começou a subir, ó. Claro que a gente quer ver isso num gráfico. Então, o próximo passo é fazer esse procedimento num gráfico e daí nós vamos analisar esse gráfico. Certo? Antes de desligar e fechar a comunicação, que seria o TC Closed aqui, nós fazemos, é bom e é interessante setar a potência para 0. O Q1, para não ficar com se eu encerrar, ele pode manter a potência, então é melhor trazer a potência para 0, e com isso, para escrever,
a potência no aquecedor 1, que é o Q1, a potência igual a zero. Eu posso continuar lendo, sem problema nenhum. O efeito de aumento de temperatura é aquele efeito anterior, que estava a potência 50, e ele vai ficar um tempinho até para depois começar a cair a temperatura. Então, só para nós vermos aqui, a temperatura só vai começar a cair agora, ó. Cessou o aquecimento. Ela vai começar a cair. Certo? E daí depois eu fecho a comunicação, se eu quiser. Eu vou deixar ainda aberta a comunicação. Enquanto isso, eu explico para vocês aqui, na realidade, o gráfico que nos interessa. O que nós estamos interessados é alguma coisa assim deste tipo. Então, foram feitos degraus. Q1 é o azul e T1 é o azul. Deixa eu ver se é isso mesmo. O vermelho é o T1, o azul é o T2. E o Q1 é o vermelho e o azul é o Q2. Então, nesse caso, o T2 é o azul e o Q2 é o azul. Então, esse cara aqui azul é a entrada e que afeta principalmente a temperatura T2. E o vermelho afeta principalmente a temperatura T1, que é o T1 é a temperatura vermelha aqui, nessa configuração do jeito que está aqui. Certo? O que nós vemos aqui, ó? Quando eu faço uma mudança de potência em Q2, por exemplo, que é a linha azul, ela aquece principalmente T2, que é a linha azul aqui, e tem um efeito térmico também na outra temperatura. Então, ela acaba sendo um distúrbio para a outra temperatura, certo? Quando cai a potência aqui, cai a temperatura e, consequentemente, as duas temperaturas caem. E a partir daqui, há uma sequência de degraus, olhando a temperatura, a outra variável, que no caso é a linha vermelha. Uma sequência de degraus, a gente vê claramente que o ganho de Q1 para T2, para T1, é maior, porque o mesmo tamanho de degrau aqui, a variação de temperatura que se chegou foi superior à variação de temperatura que se chegou aqui, ó. Certo? Então, nós já vamos trabalhar com esses dados. E como é que foi feito esse experimento? Se setou o experimento, a sequência de degraus aqui, ó. Esse material eu vou passar para vocês. Aqui eu fiz uma sequência de experimentos, usando um heaviside da vida, em instantes diferentes, menos 10, menos 2.900, assim por diante. Fiz Q1, Q2, que isso aqui define essa sequência de degraus aqui. Eu não vou rodar o experimento com vocês agora, porque isso levaria uns 20, 30 minutos. Eu só vou partir ele, só para mostrar para vocês, e depois eu vou trabalhar em cima dos dados em si, que é a parte interessante aqui. Depois, em cima dos dados, obter a função de transferência ou comportamento dinâmico do sistema. Mas, só para ilustrar para vocês, para rodar isso aqui, aplicando no tempo, nós simplesmente temos que abrir a conexão. No caso, agora eu chamei de A aqui. No início eu mostrei para vocês como TC. Aqui eu estou chamando de A. Esse LED é um LEDzinho que fica na placa, só para mostrar visualmente que ele está em conexão. Isso aqui é só
só acende o LED e, na realidade, ele acende o LED pela potência do LED. No caso, ele está sem potência máxima do LED, o LED está... E o loop que faz aqui se escreve a potência, Q1, Q2, e no vetor a temperatura T1 e a temperatura T2. Aqui simplesmente imprimindo o resultado. Isso aqui faz o gráfico e atualiza o gráfico. E, por fim, término disso aqui, eu vou pegar lá e vou alterar Q1 e Q2, setando igual a 0. E fecho a conexão. Para fazer um experimento diferente desse aqui, eu depois em Q2, ou seja, eu vou inverter a ordem só para mostrar para vocês, e vou estabelecer a conexão e vocês vão ver o negócio funcionando aí, e daí nós vamos para os dados em si. Então, aqui primeiro coisa, eu seto o gráfico. Seto o gráfico, não estabeleci nenhuma ação escrevendo, nenhuma ação na planta. Eu simplesmente plotei agora, como eu já sei de antemão, o meu experimento Q2 está aqui ilustrado, eu troquei, só fiz a alteração, troquei Q1 por Q2 aqui, só para mostrar um resultado diferente. E agora eu vou fazer a leitura em si, e aí vocês vão ver o que acontece no sistema. Eu vou ilustrar para vocês no início aqui, depois eu vou olhar direto nos dados. A gente vai ver que vai começar a aparecer os pontinhos aqui. São os dados experimentais de 2 em 2 segundos. E deu problema aqui que faltou. O que faltou? Talvez não tenha fechado a comunicação. Vamos ver se ele abriu a conexão corretamente. Se ele não abrir a conexão corretamente, começa a dar problema. Aí agora estão vindo as medições, ó, de 2 em 2 segundos. Aqui é a temperatura T1, aqui é a temperatura T2. Aqui é a potência de aquecimento Q1, aqui é a potência de aquecimento Q2. De 2 em 2 segundos. E aí esses valores são atualizados nesse gráfico aqui em cima. Vamos ver só o primeiro degrau, depois nós vamos trabalhar em cima dos dados em si. Porque eu preciso, se eu quero projetar um controlador, eu tenho que ter um bom modelo, tenho que ter um modelo representativo que relaciona a variável manipulada que eu for utilizar para a variável controlada que vai ser com essa variável manipulada e essa relação manipulada e controlada que eu vou fechar a malha. Então tem que ser capaz de capturar adequadamente esse comportamento dinâmico. Estou vendo que a temperatura T1, a vermelha é T1, ela está subindo, né, porque o aquecimento aumentou aqui em 50%, e também T2, que é a azul, também está subindo, né? Nós vemos ali e tal, vamos esperar o degrau, esse primeiro degrau, vamos acompanhá-lo até o final. E depois nós vamos pegar os dados em si de um outro experimento e vamos ilustrar como é que nós obtemos um modelo, por exemplo, desse sistema.
Porque esse modelo é o que vai ser utilizado para projetar o controlador. Então, por isso que... E, normalmente, no processo de obtenção dos modelos, uma perturbação muito utilizada é a perturbação de grau. Observem que, embora nós tenhamos feito até agora na disciplina, usado modelos matemáticos, fenomenológicos, para o projeto do controlador, nós simplesmente não utilizamos essa modelagem, nós utilizamos a resposta que o sistema dá a uma perturbação, tipicamente de grau, ou um conjunto de perturbações, ou dados de planta operacionais. E aí nós, a partir desses dados de entrada e de saída, nós obtemos uma função de transferência. Esse procedimento de obtenção dessa função de transferência é o que nós chamamos de identificação. E a partir desse modelo identificado, nós projetamos um controlador. Então, no projeto do controlador, embora eu tenha até apresentado para vocês um modelo simplificado para essa unidade, que foi, inclusive, abordado e linearizado no teste 2019/1, aqui nós não estamos usando modelo nenhum, nós estamos simplesmente perturbando a planta e vendo como a planta reage. E a partir dessa resposta, nós vamos obter a função de transferência. E a partir da função de transferência, nós vamos projetar o controlador. E na semana que vem, eu vou mostrar para vocês o controlador operando nessa planta. Então, vou mostrar os resultados do controlador projetado para essa planta usando a função de transferência que nós vamos obter. Certo? E então, nesse caso, a gente vai ter um resultado muito bom. Por quê? Por que nesse procedimento de identificação aqui a gente vai ter um resultado muito bom? Pergunto para vocês. Alguém quer se manifestar? Comentar? Alguma dúvida? Vocês estão vendo ali que está bonitinho, ele está convergindo ali, está fazendo a resposta bonitinha. E vai ficar uma resposta parecida com isso aqui, ó, que tem um gráfico no final. Ó, bonitinho, ele vai estabilizar no valor, depois vai ter um outro degrau, depois vai ter um outro degrau e assim por diante. Eu vou avacalhar agora com ele. Eu vou ligar um ventilador. E aí, ele vai... Vocês estão vendo ali, ele está indo, convergindo. Eu vou ligar o ventilador aqui da minha sala. E vocês vão ver que isso vai ser um distúrbio para ele. A temperatura dele vai começar a cair. Ele estava naquela de ascensão. Esse é o distúrbio. Esse é o distúrbio não medido. Vocês estão vendo aqui essa inflexãozinha aqui, ó. Isso é devido ao ventilador que eu liguei. E justamente o distúrbio é o principal vilão no processo de identificação. Ele está criando um comportamento diferente. O fato de eu ter ligado o ventilador, a temperatura caiu. Quando eu estou com o sistema em malha fechada, o que o controlador vai fazer? A temperatura está saindo do valor que eu quero. Ele vai aumentar a potência de aquecimento e pronto. E vai resolver o problema. Isso vai ser a rejeição do efeito do aumento da convecção que leva a uma diminuição de temperatura. O controlador vai fazer isso. Isso vai ser a característica regulatória do controlador. E
o controlador que vai setar a potência de aquecimento quando eu, por exemplo, fizer uma mudança de set point. Aqui eu estou com ele em malha aberta, mas quando eu trabalhar com ele em malha fechada, eu vou setar o set point que eu quero, certo? E o controlador que vai levar o sistema estabelecendo o aquecimento necessário para levá-lo para a temperatura que eu quero. Então, o controlador vai rejeitar os distúrbios, que no caso isso aqui é devido ao ventilador que eu liguei, que ele começou a cair, senão ele era para estar continuando subindo a temperatura até uma estabilização nos moldes que está ilustrado aqui embaixo. Essa parte aqui, ele seguiria um comportamento assim até a estabilização. Pelo fato de eu ter ligado o ventilador, a temperatura caiu. Está caindo aqui, ó. Isso aqui é devido ao ventilador. Certo? Esse é o distúrbio. Então, o controlador, quando ele fechar a malha, ele vai levar em conta, vai compensar o efeito do ventilador, ele vai compensar o efeito e vai mudar o set point automaticamente quando eu fizer uma mudança de set point, sem que eu tenha que fazer essa mudança manualmente, setar manualmente qual é a potência de aquecimento necessária para levar o sistema. Por exemplo, agora eu desliguei o ventilador, agora a temperatura vai voltar a subir. Certo? Então, além disso, agora em 700 vai ter um outro degrau, mas a gente vai ver que mesmo antes dos 700 aqui, ó, pelo aquecimento está em 500, diminuindo a parte convectiva, que era o ventilador ligado, eu vou ver que aqui ele vai começar a subir, ó, a temperatura de novo. E esse modelo, se eu usar esses dados do jeito que está aqui, eu poderia pensar que o comportamento do sistema seria um comportamento subamortecido, mas não é verdade. Essa oscilaçãozinha que a gente está vendo aqui é decorrente do distúrbio não medido. Então, o distúrbio não medido que vai atrapalhar o nosso processo de identificação. Certo? Então, ele está lá processando e vamos para o processo, então, de identificação. Antes de fazer essa identificação, eu pergunto para vocês se vocês têm alguma dúvida. Vou deixar ele rodando e vou fazer a identificação com vocês. Então, agora eu vou usar o Jupyter Lab, porque eu prefiro a interface preta aqui. Está no modo apresentação. Não, esse aqui não é o que eu quero. Quero identificação. Então vamos lá. Eu vou carregar a biblioteca. Vou carregar um conjunto de dados. Aquele experimento lá que está rodando, ele está rodando lá, e a gente vai salvar num conjunto de dados. E aí eu vou carregar um conjunto de dados que eu salvei, no caso aqui o dados 2. Depois eu pego um outro conjunto de dados, só para a gente visualizar um outro conjunto de dados. Então aqui, carreguei os dados do experimento, vou plotar os dados do experimento. Sempre é importante, na hora de plotar os dados, nós usamos como padrão aqui as variáveis controladas ou as variáveis de saída ficam no subplot de cima e as variáveis de entrada manipuladas, e no caso a ação de controle, e no caso o sistema está em malha aberta,
que foi um experimento mais aberto, que poderia ser as potências de aquecimento ou manipuladas, em lugar de ação de controle, eu vou colocar manipuladas. MVs, que são as potências de aquecimento. São as entradas e tá aí o aquecimento, o Q1. Se eu quiser, posso trocar a cor, né? Posso pôr um label, que daí fica. Se eu quiser, eu ponho um label aqui, ó. Label. 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 Por T1. Aí eu ponho um label no outro também. E vou pôr. E se eu quero mostrar a legenda, é PLT Legend. Aí vamos também pôr um label. E um label para Q2. O nosso experimento continua rodando lá, né? Só para a gente não perder o experimento. Está rodando lá. E aí eu vou pôr um legend. Dei uma travadinha aqui. Ele deu uma travadinha. Vou parar nosso experimento lá para não. Porque ele está dando. É problema aqui de memória insuficiente. Estou com muita coisa aberta aqui. Eu vou parar o nosso experimento. Ele já deu pau aqui no nosso experimento, porque eu estou fazendo muita coisa no computador, transmitindo em Java 4. Então, um outro experimento que eu fiz, eu peguei e salvei o resultado, usando o comando aqui save, né? E é esses dados que nós estamos usando. Eu parei o experimento. E agora eu posso ligar a câmera de novo. Para vocês acompanharem o sistema aí. Vou, inclusive, como hoje é um dia interessante, eu coloquei, vamos pôr aqui a câmera, pus a foto do Beira Rio, ali no cantinho. Hoje tem Grenal. E vamos continuar lá. Onde é que estamos aqui?
Muito coisa aberta. Saturou a minha memória aqui, por isso que o negócio... Transmissão, gravação e o Diabo 4. Então, onde é que a gente estava? Estávamos aqui na carga dos dados. Tempo, label. Estava colocando o label aqui. Alguma dúvida? Tem que saber quem é que vai ganhar hoje, eu digo para vocês. Nem isso vocês querem saber? LT Legend. E aqui em cima faltou o PLT, aquele já tinha perdido a conexão, porque é Legend, não Legend. Então, aqui tem a temperatura T1 e T2, Q1 e Q2, só para ver os padrões. Quando a gente pensa em identificar, linearizar, a gente tem que pensar em variáveis desvios. Então, você não vai trabalhar com as variáveis desse jeito, você vai fazer variáveis desvios. Vai pegar essa variável aqui menos o valor base de referência, que no caso é um valor estacionário, que é o que a gente vai considerar o primeiro valor. Então, vamos calcular aqui as variáveis desvios. Ó. Então, vamos fazer este mesmo plot que está aqui, mas em variáveis desvios. E é esses dados com variáveis desvios que nós usamos para o processo de identificação. Aqui vamos usar a nossa plantinha, aquela versátil, mas a gente vai identificar apenas um modelo de primeira ordem. Vamos pegar só essa variável azul aqui, tendo como base essa variável azul aqui manipulada. Se nós fizermos isso aqui, vamos obter a linha azul, a linha vermelha é a linha identificada, com modelo de primeira ordem, com tempo morto. E são esses azuis aqui, ó. Vocês viram que nosso modelo, nossa aproximação linear, foi muito boa para capturar o comportamento do sistema. E agora eu vou fazer um gráfico interativo, essencialmente a mesma coisa, só que agora a gente vai mexer nos dados, que é os gráficos interativos que nós usamos. Então, vamos fazer uma variação aqui, ó. Então, a variável manipulada é essa aqui, a variável controlada, ou a saída que nos interessa é essa azul. A predição do modelo, a qualidade do modelo é a linha vermelha, com os parâmetros que nós mexermos aqui. Nós estamos pegando uma primeira ordem com tempo morto, a gente vai ver que primeira ordem com tempo morto é capaz de capturar boa parte dos comportamentos dinâmicos encontrados na indústria de processo. E aqui é o erro, que é a diferença entre a vermelha e a azul. Então, vamos mexer nisso aqui. E daí, então, só vou aumentar aqui a nossa... Aqui, e vamos... O ganho... Por que o ganho está alto demais? Ele fez uma variação maior, então vamos diminuir o ganho. Primeira coisa, eu vou acertar o ganho. Estou diminuindo o ganho. Ah, tá por aqui o ganho. Ah, agora o ganho está mais ou menos certo. Mas essa barrinha aqui... Oi? O que o senhor agora está configurando seriam os parâmetros da função de transferência da planta, né? Não do controlador. Da planta, exatamente, da planta, exatamente. Eu estou, por enquanto, só malha aberta. Ok, obrigado. Só da planta mesmo. Isso aí, obrigado.
E agora, ó, peguei e mexi no ganho, você tem a ordem de grandeza, agora eu vou, o ganho da planta, né? Da planta. Agora eu vou ver o tal, olha, ele está muito rápido aqui, ó. Eu vou aumentar o tal, ele vai ficar mais lento. O que ele fez? Porcaria. Tem que fazer tudo de novo. Aqui. Eu diminui o ganho, 0,7. Cliquei no botão direito do mouse, sem querer. Aqui agora com o tal. Agora vamos aumentando o tal, ó. O ideal é que o erro que esteja aqui embaixo, ele não tem nenhuma tendência nem para cima nem para baixo. Ele tem que ficar no entorno do zero sem nenhuma tendência. E eu posso ainda ajeitar o tempo morto, adicionar um pouquinho mais de tempo morto aqui, que eu desloco a curva um pouquinho toda para lá e eu consigo ainda fazer um jeitinho aqui. Diminuo um pouco o ganho, mas aqui... Eu queria aumentar o ganho, na realidade... E aumentar um pouquinho o tempo morto. Claro que a gente vai fazer isso usando um problema de otimização, coisas do gênero, mas o otimizador vai fazer isso automaticamente sem que eu tenha que estar eu fazendo isso. Né? Mas eu vejo assim, tem um lado didático, que a gente visualizar o efeito dos parâmetros. Tá aí, ó, nossa função de transferência. Essa função de transferência aqui que nós vamos usar no projeto do controlador. Ela aqui foi uma função de primeira ordem, com tempo morto. A gente poderia usar uma função de segunda ordem, daí nós diminuiríamos o tempo morto, a qualidade melhoraria, mas para fins de projeto do controlador para esse sistema, essa planta de primeira ordem com tempo morto é totalmente satisfatória, como nós iremos ver. E aí nós vamos ver que tem um conjunto de métodos de ajuste de controladores para funções de primeira ordem com tempo morto, pelo fato justamente de ser uma função que se adequa para fins de controle, para representar sistemas super amortecidos, como o dessa plantinha aqui. E essencialmente é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Nós estamos fechando a nossa aula. E eu pergunto para vocês se vocês têm alguma dúvida, se vocês acharam interessante, se conseguiram visualizar alguma coisa a mais com essa plantinha. Se vocês querem... o ideal seria agora ter aula de laboratório em si, futricar e tal, mas aí o que eu posso fazer é isso, no momento. Professor, Diga. só para ver se eu entendi então bem, para a gente arrumar a função de transferência da planta, então a gente pega os dados experimentais e mede eles em malha aberta e depois ajusta esses parâmetros. E aí a gente pode escolher se a função de transferência vai ser de primeira, segunda, com maior ordem. Exatamente. É isso aí que normalmente a gente faz. Essa sequência de degraus é chamada de step test. Existe a possibilidade de identificar em malha fechada, já com controlador e tudo mais, mas isso, no caso, foge ao escopo específico da nossa disciplina. Mas a ideia é essencialmente essa. Você pega... Raramente você vai modelar o sistema. Nós empregamos a modelagem do sistema para introduzir conceitos. Como é que surge um comportamento de segunda ordem, como é que surge um comportamento suramortecido, como é que surge uma resposta inversa. Ou seja, nós fizemos um arcabouço, um kit de ferramentas de comportamentos dinâmicos. Mas para projetar o controlador, nós perturbamos a planta. No caso, o degrau é uma perturbação, é a perturbação mais usada, inclusive, pela sua facilidade, pela sua riqueza de informação. Então, é justamente a perturbação que nós
sempre quando nós introduzíamos um comportamento de uma função de transferência, nós colocávamos o degrau e a resposta a um degrau para representar o comportamento dinâmico no domínio do tempo. E o procedimento vai ser esse. A partir de dados de planta, nós identificamos o modelo e, a partir do modelo identificado, nós projetamos o controlador. É um caminho mais rápido, mais direto, sem modelagem do sistema. Mas nada impede, se você tiver um modelo representativo, não linear, linearizado e tudo mais, perfeito. Mas o caminho normalmente utilizado é esse que tu mencionaste aí. Você perturba o sistema e, a partir dessas informações do comportamento do sistema, comportamento entrada, saída, nós fazemos um ajuste por esse formato, por essa cara. Nós escolhemos primeira ordem, segunda ordem, e podemos escolher até uma ordem maior, se for pertinente. Mas, normalmente, a maior ordem a gente não vai, porque o controlador PID ele tem 2 tiros. Ou seja, ele tem 2 compensações possíveis de dinâmica. Então, a parte de maior ordem, normalmente, a gente põe no tempo morto. Certo? Se sobrar um tempinho lá no final da disciplina, eu vou ainda mostrar mais algumas coisas de controle de plataforma de petróleo, no caso, poços. Inclusive, semana que vem, na segunda-feira, vai ter uma palestra do Fábio Gil, ele está fazendo doutorado conosco, ele vai falar sobre controle de poços. E eu vou mandar o convite para vocês, às 13h30 da tarde, ele vai mostrar como ele, controlando um poço, ele aumenta em 10% a produção daquele poço. Significa 2 milhões de dólares no poço por mês. Certo? E aí, no final da disciplina, se sobrar um tempinho, eu posso mostrar, posso fazer um vídeo também. Essa é a vantagem, que eu posso fazer vídeo. Se quiser ver, pode ver. Se não quiser ver, também não tem problema. Certo? Mas, a grosso modo, para a maioria dos sistemas simplesinhos, isso é suficiente. Há alguma dúvida a mais? Professor, eu queria só... Eu não sei se o senhor explicou e eu não entendi, mas assim, a gente ajusta para uma determinada entrada, né? Então, cada entrada que a gente fizer vai dar parâmetros diferentes, isso? De teta, de... Mas tu tá certa, totalmente certa, e tu vê que para esse sistema praticamente ela foi igual para todos. Ele aderiu bem, mas tu tá totalmente certa. E por que eu não preciso me frustrar em relação a isso? Porque o modelo não precisa ser perfeito. Ele tem que capturar a essência do comportamento dinâmico e estático da planta. Tá. E quando eu colocar o controlador PID ou o controlador PI, ele só tem que saber para onde ele tem que ir e com que velocidade ele tem que atualizar o feedback. E se ele não chegar ao valor, ele continua caminhando. Então, aqui o nosso modelo, ele é o melhor dos mundos, porque ele ficou muito perfeitinho aqui, ó. Ele é quase... se eu pegasse e invertesse ele e pudesse invertê-lo, eu teria muito perto do que eu queria. Mas vocês viram, quando eu liguei o ventilador, a temperatura caiu. E aí ele não saberia compensar o efeito do ventilador. Mas no mundo real, se a planta é não linear, nesse caso a planta é bastante linear, a gente até mostrou lá no teste 1, que o comportamento do modelo linearizado e o do não linear eram muito próximos, mas numa planta não linear maior, eu não vou ter essa aderência completa aqui, que nem no vídeo dos tanques esféricos. O comportamento dinâmico do sistema é diferente. Mas daí eu posso escolher e identificar uma planta representativa, capturando o comportamento básico do sistema, e com um projeto com uma devida reserva de fase, margem de ganho adequada, máxima sensibilidade adequada,
ele vai funcionar na planta real, mesmo tendo essa discrepância, porque a retroalimentação ela é magnífica. O princípio da retroalimentação não exige perfeição. Ela vai buscar sempre o resultado. Essa é uma coisa magnífica. Certo? Certo, Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu sim, obrigado, sim. Eu que agradeço pelas perguntas. Mais alguma dúvida? Mais alguma curiosidade? Espero que o exemplo tenha sido interessante para visualizarem.